Boa noite a todos. Como sempre, nós rogamos a Jesus que nos abençoe com sua paz. Nós estamos vendo reuniões especializadas, especialmente aquelas que na casa espírita se dirigem a beneficiar os enfermos físicos. Normalmente a casa espírita presta uma assistência espiritual com passes, vibrações, com esclarecimentos, não é? Mas às vezes a casa espírita deseja oferecer uma contribuição maior para com os enfermos, uma assistência melhor. O que será que a casa espírita vai precisar? Vai precisar de um grupo mediúnico especializado nos chamados trabalhos de cura. Nós já temos a noção de que o objetivo primordial do espiritismo não é a cura dos corpos, mas a casa espírita deseja se interessar mais pelos enfermos físicos, procurar ajudá-los. Então vai organizar um trabalho mediúnico que é especializado, porque não é reunião comum de diálogo com os espíritos, é uma reunião que se dirige a colaborar com a misericórdia divina em benefício dos enfermos do corpo. Que vai precisar essa reunião? Como sempre, um dirigente habilitado, doutrinária e moralmente. Porque vai precisar merecimento, não é? Um dirigente espírita, nenhum de nós é santo nem perfeito, mas tem que ser uma pessoa de bem, uma pessoa desejosa de acertar, procurando errar menos e acertar mais, não é? Então tem que ter conhecimento doutrinário e moralmente estar habilitado também. Vai precisar o que mais nessa reunião? Se é uma reunião especial para enfermos procurando um socorro maior, claro que vai precisar, se nós tivermos um verdadeiro médium de cura. Vocês já sabem, não é? Que é aquele que consegue produzir curas instantâneas, que doa ectoplasma abundante, não é? E os espíritos, utilizando o seu ectoplasma, conseguem agir sobre os corpos, a parte física. Naturalmente que é muito raro um médium assim, de efeitos físicos. Não é usual, mas também não é impossível que apareça, não é? Entretanto, mesmo não tendo esse médium, nós podemos recorrer a passistas, que têm uma ação curadora comprovada. Eles têm uma boa vitalidade, conseguem transmitir bem fluidos às pessoas. Eles também poderão ajudar numa reunião assim. Não é porque nós não temos um médium de efeitos físicos que não podemos fazer uma reunião mediúnica de assistência a enfermos. Precisamos desses passistas. Claro que nós vamos precisar também, se tivermos médiuns que ajudem em alguma informação, não é? E um médico, uma reunião mediúnica espírita precisa de médico? Se vai tratar com enfermos físicos, nós deveríamos ter um médico. Não é usual ainda. Muitos lugares não tem, mas já existe esse conceito, essa ideia de que deveríamos ter um médico no grupo. O que ele vai fazer lá? Ele vai dar orientação e respaldo no aspecto da medicina. Os dirigentes, médiuns, passistas devem ser espíritas e experientes no seu labor. Agora, o médico, ele não precisa nem ser espírita. Não é obrigatório que ele seja espírita. Mas se ele for espírita, provavelmente ele vai entender bem melhor os acontecimentos, os fenômenos, as informações que os espíritos estão dando, não é? Então, seria bom que ele fosse espírita. E há tantos médicos espíritas, não é? Agora, o que esse médico faz lá no grupo? Ele não vai fazer nenhum tratamento médico. Não é o objetivo das reuniões espíritas, não é? Não vai fazer nenhum tratamento médico, apesar dele estar habilitado.
diante da lei. Mas não é para isso que ele está lá. Então, o que esse médico vai fazer? Olha, uma coisa que ele faz, triagem dos enfermos. Porque a casa espírita, se abrir as portas nesse campo, vão chegar muitas pessoas, cada uma dizendo alguma coisa. As pessoas às vezes não sabem nem o diagnóstico direito do que tem. Elas estão enfermas, é que elas querem sarar. Então elas acham, eu brinco sempre que tem aquela piadinha, né? Que diz que a mulher dizia que ela tinha uma úrsula no diadema. Era úlcera no duodeno, certo? Então as pessoas não sabem nem diagnóstico. Elas ouviram falar alguma coisa, acham bonito, querem ter também. Então as pessoas têm essas manias. Mas tendo um médico no grupo, ele faz rapidamente um diagnóstico, ele vê os exames, não é? E naturalmente ele mostra se é o caso de mandar para o trabalho mediúnico de cura ou se é para um atendimento psicológico, neurológico, não é? Vai ficar uma pessoa ali pensando que vamos fazer aquele atendimento e no caso dela é diferente e ela não está nem sendo tratada, né? Bom, então ele faz a triagem dos enfermos, para que a gente esteja trabalhando mesmo com casos que dá para serem atendidos pelos amigos espirituais. E depois ele vai acompanhando também o andamento daqueles casos através das reuniões, o que foi falado pelos espíritos, como a pessoa se sentiu, como ela estava ao chegar, como agora se apresenta. Porque aí, se houver resultados comprobatórios e o médico pôde acompanhar, aí a gente tem a certeza se realmente foi obtida uma cura ou não. Senão nós ficamos todos iludidos, achando que beneficiamos as pessoas, que fulano se curou, Beltrana se curou, mas nós não sabíamos nem como estavam ao chegar e nem como ficaram depois, não é? Então, o médico, no grupo mediúnico, tem essa atuação. Vamos ver então agora o andamento da reunião. Vimos os componentes, vamos ver o andamento da reunião. Não há normas fixas, porque cada grupo poderá fazer pequenas alterações. Mas, em regra geral, a gente acha que precisa o seguinte: como é costumeiro, as pessoas que chegam para serem atendidas, elas são recepcionadas numa sala à parte, acomoda-se ali os enfermos, os seus acompanhantes, se faz uma seleção e registro dos que irão a ser atendidos naquela reunião. Não sei se alguns já foram atendidos anteriormente. Então existe assim um procedimento do próprio grupo, que vê às vezes quantos casos pode pôr em tratamento cada noite. Depende disso também, não é? Às vezes vai dizer, olha, hoje você fica conosco, recebe a vibração, né, o passe, mas o seu atendimento está marcado para depois. Então isso é feito como uma espécie de secretaria de atendimento, não é? Aqueles que estão ali para receber ajuda, todos eles devem receber uma orientação doutrinária prévia, porque eles vêm esperando milagres. Eles vêm achando assim, o Espiritismo cura, os Espíritos vão me curar. Então é preciso a gente falar sobre enfermidades, o porquê das doenças, o que causam espiritualmente as doenças, como devemos enfrentar, qual a nossa conduta, a nossa resignação, a nossa confiança na melhora, o bem que podemos fazer para compensar. Lembram as aulas anteriores? Tudo aquilo a gente vai ter que passar para essas pessoas que estão esperando serem ajudadas, né? Porque aí a pessoa vai saber o que legitimamente ela pode esperar daqueles trabalhos. Nós não estamos iludindo as pessoas, nós estamos estimulando, porque realmente é possível ajudar. Mas nós não estamos fazendo com que as pessoas fiquem iludidas, porque vai ser pior depois.
Se nós disséssemos, não, aqui todos se curam, pode confiar que essa casa aqui o trabalho é forte, e depois a pessoa não obtém. Além de não obter a cura, ela ainda fica espiritualmente descrente, chocada, entristecida, não é? Os enfermos e os acompanhantes estão recebendo, então, essas orientações ali na salinha. Ah? E, enquanto isso, lá na sala mediúnica, os elementos da reunião estão se preparando. Eles estão se preparando espiritualmente, fazem, quem sabe, uma leitura apropriada, ou trocam ideias sobre casos, o que aconteceu, fazem uma prece de abertura e aguardam pela entrada dos enfermos. No horário, então, estipulado, os enfermos vão ser introduzidos na sala da reunião. Mas não entra todo mundo junto, não. Entra um por vez. Vai ser atendido caso por caso, porque já é uma reunião especializada. Não é aquela reunião geral de assistência aos enfermos. Então, vamos ver caso por caso, está sendo acompanhado, está sendo feita a triagem, não é? Então, entra a pessoa enferma com um acompanhante da família, a pessoa que o está acompanhando. Precisa, porque é indispensável que a família saiba aquilo que está sendo feito com a pessoa. Então, aquela pessoa é a testemunha do que nós fizemos. Não deram nada para a pessoa, não mexeram com a pessoa, certo? Eles fizeram isso, aquilo outro, explicaram isso, aquilo outro. Muitas vezes o enfermo não está nem em condições de perceber tudo direitinho. O acompanhante é indispensável, mas geralmente um só. Porque se vem a família, vem vários, 4, 5 pessoas, cada uma delas tem um clima espiritual, um entendimento diferente, causa um tumulto. Espiritualmente, no ambiente causa um tumulto, e a gente sabe como a gente precisa preparar o ambiente, né? Agora, se o enfermo for introduzido, quem vai atender a ele? O médium de cura ou o passista? Bom, isso vai variar. Se tiver um médium de cura e tem ali algum caso, por exemplo, de tumores, tem caso, por exemplo, em que há uma necessidade de uma cirurgia fluídica perispiritual, não é? Ou às vezes é só um caso de anemia, é um caso de necessidade de fortalecimento do setor imunológico. Então, nós temos às vezes os passistas que podem fazer esse setor. Então, vai variar dos elementos que nós temos para atender e daquilo que a pessoa precisa, não é? Muito bem. Naturalmente que nós confiamos sobre isso tudo na proteção dos amigos espirituais que estão agindo. Às vezes nós não temos condição, fazemos o nosso melhor, mas eles realizam muita coisa, né, no campo perispiritual. Quando termina o atendimento daquele enfermo, ele e o seu acompanhante são dispensados e voltam lá na salinha anterior. Lá o pessoal faz o registro numa ficha do ocorrido em cada caso. Por isso é que às vezes vai precisar de uma espécie de atendentes que entram com aquela pessoa, apreciam tudo, observam tudo que foi feito. Quando sai lá na salinha, aí ajuda a anotar na ficha o que foi falado espiritualmente, a recomendação, não é? Fica anotado lá. E eles são orientados sobre a continuidade da assistência que eles vão precisar, que a ajuda espiritual não se concretizou numa única reunião, não é? E nessa salinha de atendimento, quando termina o último, todos os candidatos foram assistidos, então se faz uma prece final de agradecimento. A gente fez um acolhimento, a gente fez a oração e agora agradece, não é? Pelas bênçãos que foi possível alcançar. Muito bem. E a equipe? A equipe está lá na sala mediúnica, também terminou. Atendeu até o último.
Aí o que é que faz a equipe? Vamos ouvir as manifestações especiais dos espíritos. Vamos ver o que eles querem orientar para a continuidade dos trabalhos. E naturalmente que a equipe fará a sua prece de agradecimento. E mesmo quando encerra a reunião lá, aí os encarnados ficam trocando ideias, como foi, como não foi, o que disse aquele espírito, mas então, como vamos fazer, não é? Então eles ainda ficam ouvindo o dirigente que dará suas instruções finais. Como vocês veem, não é nada especial assim que cause espanto para nós. É uma reunião procurando socorrer as pessoas. Mas existe nesse trabalho que às vezes os centros espíritas querem fazer em favor dos enfermos, as chamadas cirurgias espirituais. Então esse é um outro capítulo. Os espíritos podem promover cirurgias espirituais junto aos enfermos físicos? Podem. Tendo especialmente o médium de cura de efeitos físicos? Claro que eles podem, não é? Lá no Evangelho, nós temos os relatos do que os apóstolos conseguiam, não é? Junto aos enfermos. Agora, se essas cirurgias são por ação fluídica, magnética, elas não precisam de cortes, nem de qualquer instrumento material, e os resultados são imediatos ou quase. Dá para acompanhar, para perceber. É diferente um pouco dessas cirurgias que a gente tem visto por aí, não é? Com o Arigó, por exemplo, que foi realmente um médium, exerceu um trabalho muito bonito, e outros médiums que existiram e que realizaram o trabalho, mas eles faziam com corte. Talvez fosse um modo de chamar a atenção da humanidade. Não é apropriado para a casa espírita. Nós não estamos querendo chamar a atenção da humanidade. Nós estamos socorrendo a humanidade, certo? Claro que só Deus é que sabe, porque que alguns médiuns têm essas possibilidades e espíritos agem através. Mas nós sabemos que muitos deles não se deram bem. Daqui a pouco nós vamos comentar. Então, a casa espírita trabalha mais discretamente, sem grande aglomeração, mas trabalha ao longo dos anos, com produtividade boa, certo? É diferente, é diferente. Não queremos dizer que eles não realizem um trabalho, isso está dentro da sabedoria de Deus. Mas a casa espírita já tem seus padrões, não é? É interessante que nessas cirurgias que são chamadas de espirituais, em verdade, existe ali um espírito que envolve o médium e age como um cirurgião, porque geralmente foi cirurgião aqui na Terra, então é um cirurgião. E o pessoal diz assim, médium de cura. Não, no caso não é. É um médium cirurgião. É um médium especializado, apropriado para receber espíritos cirurgiões, que através dele trabalham, não é? E nesses casos, tem faltado analisar bem esse fenômeno doutrinariamente. De que natureza é o espírito que está fazendo essas cirurgias espirituais? De que natureza? Lembram que a gente disse que precisa analisar a natureza do espírito? Se ele está esclarecido ou não, quais os propósitos dele, para nós termos confiança. Então, por que esse espírito está fazendo isso? Qual o propósito dele? O que ele quer? Naturalmente que dizem, mas essas cirurgias têm aliviado muitas pessoas de seus males. Chamam a atenção da humanidade para a realidade do espírito. Mas do outro lado tem semeado maus exemplos. Geralmente esses médiuns não têm uma orientação doutrinária espírita, são só médiuns. E a atuação deles, mediúnica, é demorada e imperfeita. Eles ficam mediunizados horas. É isso que a doutrina recomenda? Não fala do desgaste, não fala de termos método, não é? Então, mas eles não têm.
Eles simplesmente são médiums. A mediunidade se manifesta, o espírito através dele quer porque quer fazer. Geralmente são espíritos voluntariosos, não é? Outra coisa, está desviando a mediunidade da sua finalidade primordial, porque não é curar corpos, é esclarecer. Jesus dizia nas suas recomendações: curai os enfermos. Mas ele dizia: avisem a eles que é chegado o reino dos céus, quer dizer, esclareçam espiritualmente, não é? Os ensinos doutrinários, porque alguns dizem não, mas nós temos uma parte que fala ao público. Mas o que é que fala para o público? Como é que explica sobre as enfermidades? O que está anunciando para as pessoas? Nem sempre, doutrinariamente, tem correção, não é? E além disso, a gente vê que fica assim um imediatismo. É para curar já. Vai ficar bom agora. O imediatismo. E atrás disso, porque chama muita atenção e muita gente, não tem método, né? Abre aquela... e começa o mercantilismo. A gente lembra que o Arigó era um médium amoroso, desinteressado de coisas materiais, mas a família dele não entendia muito bem, não, e queria tirar uma partezinha, né? Na hospedagem, em farmácia e não sei o quê, não é? Então a gente vê que é muito chamativo e muitos deles perdem o equilíbrio, porque faltou para eles o preparo doutrinário, se conscientizarem do que, por quê, para quê. Eles simplesmente deixaram a mediunidade se manifestar e aceitaram o comando desses espíritos. E os espíritos talvez não fossem malévolos, mas não tinham preparo, não tinham experiência, né? Será que esses médiums de cirurgias estarão deixando contribuição realmente eficaz para o melhoramento moral da humanidade? Vamos lá ver. Arigó curou muita gente, não curou? Maravilhoso, tem testemunhos verdadeiros. Curou. E as pessoas curadas? Se tornaram espíritas ou se modificaram na vida? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. O corpo estava aparentemente curado, mas a alma não estava conscientizada ainda. Então a gente vê o que ficou do trabalho do Arigó. Impressionante! E hoje? É uma lenda. E o que ficou nas pessoas de vida, de modificação espiritual? Quase nada, né? Edson Cavalcante era médico e médium. E também causou furor na televisão e tudo mais. Acabou sendo assassinado, né? Porque o problema da pessoa às vezes não se comportar adequadamente. Não estamos criticando ninguém, não. Cada um fez uma parte do trabalho, louvado seja Deus. Que sejam abençoados pelo bem que puderam fazer, né? E perdoados pelos erros que cometeram, assim como nós desejamos para nós também. Teve um outro médium, Edivaldo, lá na Bahia, morreu num acidente de carro. O próprio Arigó desencarnou num acidente de carro. Um outro, acho que foi lá em Goiânia, desencarnou picado de abelha africana. O que significa isso? Essas mortes prematuras, essas mortes assim, rápidas, não dá a impressão que o plano espiritual recolheu? Tinha tomado um caminho que talvez não fosse o melhor. A esse respeito, através do Divaldo, houve um livro, Nas Trilhas da Libertação, que tratou desse caso dos médiuns curadores desviados. Eu não lembro toda a trama, mas é mais ou menos assim. Um grupo espírita, sincero, devotado, queria muito ajudar aos enfermos. E foi encaminhado para eles um médium curador. Eles ficaram muito contentes e naturalmente centralizaram no médium toda a estrutura para poderem atender aos enfermos. Mas esse médium não era espírita propriamente, não tinha embasamento doutrinário. E a
esposa dele muito menos. E como essas mediunidades são chamativas, naturalmente atraiu atenção, e muita gente interessada na mediunidade do médium, nos fenômenos, em levar a cura para os seus amigos, seus parentes, e oferecendo dinheiro para o médium. E a esposa dele achava que ele devia. Por que não? Ele dava do trabalho dele, da vida dele, não é? Então esqueciam, eles não sabiam do de graça recebestes, de graça dai. E entraram por esse caminho. E ele também acaba morrendo numa situação dramática, não é? O livro chama Nas Trilhas da Libertação. O que aconteceu com o pequeno grupo espírita? Que decepção! Eles queriam tanto ajudar os enfermos físicos, ficaram tão esperançosos, e depois entristecidos, deprimidos. Aí os espíritos amigos disseram para eles: coragem, calma, que sirva de lição para nós. Vamos continuar o trabalho, vamos recomeçar, mas com simplicidade, servindo ao semelhante, sem aparatos, sem grandes mediunidades, mas aliviando os enfermos na medida do possível, esclarecendo, orientando, não é? Aí eles recomeçaram o trabalho. Nós temos aqui umas recomendações. No campo da mediunidade de cura, evite cair no erro de dar maior destaque ao fenômeno mediúnico que à doutrina espírita. Mas todos nós sabemos que o fenômeno mediúnico é atraente mesmo, não é? A manifestação dos espíritos é algo real, é algo que impacta, emociona, tudo bem, mas não é mais importante que a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? É esse conhecimento de quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, como devemos agir, quais são as leis divinas, para onde vamos depois. Isso é que é importante para direcionar a nossa vida, enfrentarmos os problemas, sabermos compreender as situações, não é? A doutrina é muito mais que o fenômeno mediúnico, embora o fenômeno mediúnico seja muito atraente para nós. Mas a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, né? Evite dedicar-se mais à cura do corpo que ao progresso moral dos seres. Os espíritos insistiram tanto, não é? Que eles realizam os fenômenos como um ponto de partida, mas o que eles objetivam mesmo é o progresso moral da humanidade. Evite aceitar tacitamente, sem reflexão, tudo que os espíritos dizem na área de assuntos médicos. O certo é dialogar com os espíritos, analisar com bom senso o que eles dizem e fazem. Nós temos que fazer isso com toda a produção mediúnica. Por que esse espírito está falando assim? Quem ele é? Como é que ele age? Por quê? Também no caso dessa mediunidade dita de cura. Vamos evitar fazer alarde e sensacionalismo em torno dos trabalhos da equipe de cura e dos resultados obtidos. E isso é um problema que a gente também erra aí, porque a gente fica tão entusiasmado, né? Que o grupo às vezes consegue alguma coisa e a gente já vai contar para alguém: olha, mas realmente, agora tivemos um caso, né? Nós começamos a fazer propaganda, alardear. E o que resulta isso? Vem chusma, um conta para o outro, porque está curando, não é? Se nós não fizermos alarde e sensacionalismo, nós continuamos ajudando, mas não vem chusma em cima. E uma chusma em cima, a gente não consegue manter o equilíbrio. Esse é o problema, né? É prejudicial porque atrairá multidões, tumultuando o ambiente, expondo o médium de cura e o grupo a grandes pressões fluídicas psicológicas. É preferível trabalhar discretamente com humildade e segurança ao longo dos anos. Outra coisa que é preciso lembrar nesse campo da mediunidade de cura: a reforma íntima e o esforço para o bem, com o cultivo da fé, do estudo, da oração, da fraternidade,
são o maior preventivo de enfermidades, o melhor fator de segurança para o nosso bem-estar. Não é? A gente sabe que nós mesmos e os nossos entes queridos, quando frequentamos o centro espírita, recebendo orientação, cultivando a fé, conhecendo as leis divinas, aprendendo a orar, participando e abrindo o coração para a fraternidade, a gente sabe que isso nos dá segurança, bem-estar. Não há dúvida. Agora, se a gente obtiver uma cura física, será que a pessoa se afirma na fé e desperta para o bem? Talvez, um ou outro. Mas a maioria, quando se vê curada, se atira de novo no desregramento, voltando a se prejudicar. Não entendeu nada. Sarei, que bom! E não é que esse espiritismo cura mesmo? Mas não aprendeu nada e volta para tudo aquilo que gerou os problemas anteriores, não é? Se uma pessoa se esforça pelo aprimoramento do seu espírito, pode ser que ela alcance a cura do corpo, pode ser que não. Mas ela conseguirá a cura verdadeira e duradoura do seu eu imortal. O espírito endireitou. O corpo talvez não endireite. Nós temos que desencarnar um dia, não é? Não vamos ficar para a semente, mas teremos nos reformulado espiritualmente. Outro aspecto agora, é uma atividade que se chama de diagnósticos e receituários, mediunicamente. Então nós temos o médium diagnosticador. É interessante, é um médium que com ajuda espiritual, não é? A serviço dos espíritos, ele sabe dizer o que a pessoa tem. Qual é a enfermidade, que às vezes os médicos não estão acertando e tudo mais. E ele diz alguma coisa. É claro que a gente vai procurar fazer a pesquisa com o médico na sugestão dada, para ver se é verdadeira ou não, né? E pode ser que seja verdadeira. Chama-se médium diagnosticador, faz diagnóstico. Espiritualmente ele faz diagnóstico. Alguns deles, eles dizem que eles têm uma vidência raio-x, que eles olham para a pessoa e estão vendo a pessoa como se fosse um raio-x. Mas o que seria isso? Pode ser clarividência. Lembram do fenômeno anímico? Que é ver a distância e mesmo através de corpos opacos? É clarividência. Às vezes é um fenômeno da própria pessoa. Não precisa um espírito, e às vezes é ajudado por espírito, né? Médium receitista. Ele transmite as prescrições médicas feitas pelos espíritos. Ele transmite porque ele pode escutar o espírito falando, ele escuta e passa adiante. Ele pode ver escrito, vidência. Ele pode ser intermediário pela psicofonia, o espírito falar através dele, dando a receita, ou psicografia também. Tem vários modos do médium receitista receber a receita, não é? Interessante que às vezes o médium diagnosticador pode ser também receitista, e o receitista também pode ser diagnosticador. Às vezes nem sempre é uma coisa, nem sempre é outra, alterna. Agora, esses médiums de diagnóstico e de receita, que não são uma função usual para o centro espírita, agora não são. Já houve tempo, não é? Porque antigamente havia tanta carência. No centro espírita surgia alguém, graças a Deus, que foram pessoas talvez já designadas pelo alto, né, para abrir caminho, para socorrer a humanidade. Então eram pessoas devotadas, abnegadas. Talvez não tivessem todo esse conhecimento, mas tinham procedimento bom, eram criaturas de fé, bem assistidas espiritualmente. E os espíritos, então, aproveitavam desta pessoa e ela trabalhava longos anos, acolhendo as pessoas, receitando. Só que a nossa lei ainda não era tão dura, né? A nossa lei agora não pode. Quem não tem
o conhecimento apropriado não pode tratar das pessoas no campo físico. Mas naquele tempo que não havia quase nada por esse Brasil afora, não é? Então houve médiums, o próprio Eurípides Barçanufo foi médium receitista. Era o Dr. Bezerra que receitava através de Eurípides Barçanufo, não é? E ele foi famoso, porque ele se correspondia em diferentes estados do Brasil. O pessoal sabia que ele estava lá e mandava o pedido, dizia a doença e ele recebia a receita e mandava. Ele usava mais a homeopatia, não é? Bem, então, atualmente, nós não temos muito disso nos centros. Não temos tantos médiums de receitistas e de diagnóstico. O Chico Xavier trabalhou assim. As pessoas pediam a ele e ele fazia receituário homeopático. Eu vi receitas para pessoas amigas e foram recebidas pelo Chico Xavier, né? Mas geralmente são pessoas muito devotadas, que não requerem aplauso público e que realmente doam suas vidas para ajudar o semelhante. Bom, então não são função usual para o centro espírita diagnósticos, prescrições, cirurgias, tratamentos, nada que empregue prática e medicamentos materiais. Fitoterapia, está na moda, né? Fitoterapia. Bom, mas nós temos aí, são medicamentos retirados das plantas. Homeopatia, florais de Bach, são medicamentos. Tudo isto só deve ser usado sob orientação médica. A nossa lei está rigorosa, não é? Agora, pode acontecer que de repente, assim como surge um médium de efeitos físicos, ai que maravilha, né? Pode surgir também um médium diagnosticador ou receitista. E olha, formidável! O que nós vamos fazer se aparecer dentro do âmbito da nossa casa espírita? Nós vamos procurar orientar essa pessoa, porque médium ele é. Mas médium também que é de psicofonia também recebe espírito. Médium vidente também vê espírito. E o que a gente faz com eles? A gente não faz preparo, orientação, que saiba o que está fazendo, o que a doutrina espírita esclarece? Então também para eles é preciso preparação doutrinária, moral e técnica, porque aí eles conseguirão exercitar com acerto e proveito suas aptidões especiais. Antes disso, não deverá ser colocado em serviço. Sabe o que acontece? A pessoa não tem esse embasamento. Eu sou um servidor dentro de uma equipe espiritual. Eu quero atender a essa orientação. Não, a pessoa é muito individualista. Ela fica toda encantada. Eu curo, eu faço, eu aconteço. Não, eu não preciso aprender, não, o Espírito já está trabalhando comigo. E aí? O problema é como usa, para que usa, quanto, né? Então ele não tem esse preparo. Nós não vamos colocar em trabalho na casa espírita sem que a pessoa passe por um certo preparo, conscientização, encaminhamento adequado, não é? E quando eles começam a trabalhar, a casa tem uma direção. A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. Não é polícia. Mas a gente tem responsabilidade pelo que está sendo feito na casa. O que se falou, o que se fez com as pessoas, se fez em nome da casa. A diretoria tem responsabilidade, né? Então, naturalmente, o trabalho do diagnosticador, do receitista, também deve ser acompanhado, supervisionado. Ele estará dentro de um grupo da casa, um grupo mediúnico, um grupo de trabalho, não é? E se ele vai fazer receita, gente, vai ter que ter um médico ao lado, não tem? Para saber se realmente aquela receita está certa. A pessoa recebe a receita na casa espírita e confia e ela vai fazer. Será que está certa? Será que está adequada? É muito problema, não é? Quando a gente encontrar um daqueles missionários do Senhor, ele vai se caracterizar pela vida toda dele, não é?
é diferente. Esses missionários, vamos dizer, já vêm prontos. Mas a grande maioria que a gente vê por aí não é missionário, não. São pessoas bem comuns, vaidosas, convencidas, prepotentes e causando problema na seara. Um leigo em medicina, a maior parte dos dirigentes os dirigentes espíritas. A gente é esclarecido em medicina? Não é. Nós não estamos em condições de ajuizar uma receita ou diagnóstico feito por um médium ou espírito. Diagnosticadores, receitistas são apenas médiums. Eles podem se enganar ou ser enganados por maus espíritos. E nós temos responsabilidade por aquilo que vai acontecer com a vida dos consulentes, não é? Sabe, houve casos em que o médium deu um diagnóstico. Não, que essa pessoa tenha isso. Ou o espírito está me dizendo, ou eu estou vendo. Mas o diagnóstico da pessoa foi desmentido. Porque também, às vezes o médium diz que enxerga como um raio-x. Enxerga, mas ele não conhece o metabolismo. Ele vê, por exemplo, um acúmulo num determinado órgão, mas ele não sabe que depende do metabolismo, que aquilo está sendo causado por mais não sei o que vem de não sei onde, ele não sabe. E ele então coloca toda a força dele no órgão que ele viu afetado. Mas aquilo é consequência, não é a causa. E ele se engana no diagnóstico, não é? Então, por isso que a gente precisa um pouco de cuidado, um pouco de orientação. E esses médiums receitistas e diagnosticadores, de repente, eles estão trabalhando no centro. Mas eles dizem assim para a pessoa: sabe, aqui eu não posso, vai na minha casa que eu vou atender você. Por que ele faz isso? Ele quer fugir da orientação, ele quer fazer como quer, mas está usando a casa e está desviando pessoas que vieram buscar a casa. Olha a nossa responsabilidade. Havia uma ocasião, uma senhora que ficava no corredor, ela não era da casa, mas ela ficava no corredor, sentadinha lá, e sentava não sei, para conversar, aí ela passava o convite dela. Ela se considerava médium, fazia trabalhos e ela convidava as pessoas para a casa dela. Quer dizer, usava a nossa casa para isso. Não pode. É deslealdade, não é? Bem, nós então estamos vendo que a questão das reuniões de atendimento a enfermos é uma aspiração. Nós mesmos, quando ficamos enfermos fisicamente, bem que nós gostaríamos, não é, de uma ajuda espiritual. Os bons espíritos aqui na casa têm ajudado muitos enfermos, mas eles têm procurado não fazer alarde. E aconteceu na casa de se manifestarem espíritos, isso a gente conta sempre porque foi uma verdade, não é? Um grupo no qual eu estava. Pessoas bondosas, senhoras desejosas do bem, e começaram a se manifestar espíritos que se diziam médicos e que queriam começar na casa um trabalho que iria repercutir grandemente e ajudar multidões. A gente ficou um pouco assim, mas a gente não dá aí para impedir trabalhos, não é? Espirituais. Então, nós tivemos um pouco de cautela, porque um dizia que era francês, o outro dizia que era alemão, e assim por diante. Eram de nacionalidades diferentes, falando revezado, e eles diziam que a casa receberia muitas pessoas e ajudaria muitas pessoas. Nós dizíamos, mas já estamos ajudando diariamente com os passes na assistência. Ele disse, mas é pouco, pode-se fazer muito mais. Bom, vamos lá, vamos conversar. Aí eu convidei a Deise, a nossa presidente, convidei o Alain, que era um médium bom, convidei mais umas 2 pessoas médiums, e as companheiras que estavam recebendo esses espíritos, fizemos uma reunião especial para conversar com eles. Só que a Deise teve uma ideia, não é?
a Deise lançou uma pergunta, porque eles se apresentavam, ficavam conversando até uns com os outros através dos médiuns, e nós observando. Eles diziam da maravilha que iam fazer, como a nossa casa seria transformada, mais aquilo outro. E a Deise então entrou na conversa e disse: meu amigo, eu gostaria de lhe perguntar a composição do sangue humano. Ele não sabia. Disse que era médico, que ia fazer serviços no campo da medicina, e não sabia. E de repente, mesmo um espírito inteligente, esperto, pode saber. Mas será que só isso basta? Mas foi um modo que a Deise encontrou de barrar aqueles espíritos que eram mistificadores. Estavam querendo começar uma tarefa na casa que desvirtuaria. Já imaginaram as responsabilidades, né? Mas não se pode embarcar numa canoa assim. Agora, e se fossem espíritos realmente habilitados, certamente eles iriam nos dizer o que pretendiam, como pretendiam, e a gente iria notar bom senso, equilíbrio na proposta. Agora, esses espíritos, quando nós dissemos logo, olhe, mas nós aqui temos uma direção espiritual, nós não temos assim esses diálogos com eles, mas eles nos inspiram. Por que vocês não falam com eles? Aí um deles falou: já falei, mas eles são como vocês. Pronto, não é? Os espíritos querem fazer o trabalho deles. Espírito é gente. Espírito é gente. E as pessoas são caprichosas, voluntariosas, egoístas. E elas querem comandar, querem fazer a sua moda. E querem onde tem já a casa, porque a casa tem público. Chegar numa casa, começar um trabalho, eles não querem não, pequenininho, ao longo de anos, eles não querem. Eles querem entrar onde já está feito e desviar e perturbar, não é? Então nós não temos nada contra os trabalhos de cura, o benefício aos enfermos físicos. Nós humildemente, reverentemente acataríamos se houvesse lisura, bons propósitos, médiuns preparados para isso. Se houvesse a equipe espiritual amparando e dando a orientação adequada. Mas para entrarmos em demonstrações, como vemos por aí afora, médiuns que acabam presos pela polícia, dois deles. Um a gente viu, eles veio aqui à casa, não vou dizer o nome para não desmerecer assim publicamente, mas ele veio conosco, queria fazer curas, que ele era médium, não sei o que ele recebia, que aplicava, inclusive com injeções, tá? Falei, vamos lá ver, temos uma reunião aí, vamos nos aproximar, conhecer. Ele ficou um pouquinho só, não aguentou, não ficou não. Quando eu soube, ele estava numa outra casa trabalhando com toda a liberdade. Aí o pessoal ficou encantado, vai curar todo mundo aqui. E daí a pouco deu problemão, né? Polícia em cima. Claro, prejudicou pessoas. Não se pode ser assim, tão despreparado em doutrina espírita e abrir caminho para pessoas desequilibradas ou espíritos perturbadores, não é? Todos nós somos irmãos. Todos os espíritos têm direito de aprender, de melhorar. Têm direito das suas vontades. Mas a casa espírita tem uma diretriz e um trabalho segundo a doutrina espírita e sob o comando dos Espíritos do Senhor. Obrigada.